Sanches na escuta, ligado no povo e firme na rota. Hoje com o tema de o legado que inspira novas lideranças. Estou com uma grande amiga, empresária, advogada, esposa, mãe e filha de um dos maiores políticos da história do Brasil. Hoje você também presidente do Instituto Iris Rezende, minha amiga Ana Paula. Seja bem-vinda. Obrigada. A esse podcast. Obrigada, Luiz. E já começo te agradecendo muito. Eu que agradeço muito. É um prazer estar aqui com você. E eu estou aqui hoje fazendo podcast. Eu só estou hoje como vereador graças a você. Você sabe o tanto que eu peguei no seu pé, que eu fui atrás de consultoria e eu tive sempre muito apoio, muito carinho, muito cuidado da sua família como um todo. Ao final da minha campanha, você fez um vídeo demonstrando uma deferência, um carinho por mim, que foi muito importante naquela reta final. E gratidão é uma característica que eu carrego sempre comigo, então te agradeço demais. Aquela cadeira que eu tô lá, eu devo muito a você, tá bom? Você não tem que agradecer nada, porque eu vi em você um jovem, corajoso e cheio de ideal. E eu falo que são essas pessoas que vão nos dar a esperança de mudar esse mundo político hoje que está tão... que está triste, né? Deteriorado. Então vocês, jovens, é que é a nossa esperança. Muito obrigado. Uma das grandes referências que eu tenho é a trajetória do seu pai, Iris Rezende, que tem um legado de carinho, de cuidado com as pessoas, de olhar no olho, de fazer aquela política de campo mesmo e de admiração. Ele não tinha só voto, ele tinha o carinho e o amor das pessoas. E você hoje carrega essa... de ter que propagar essa trajetória dele, de deixar esse legado que já está eternizado, mas em alguns monumentos, em algumas na Casa de Vidro. Como que está sendo sua vida agora? O que te motiva a levar o nome do seu pai adiante? Eu falo que eu fui muito privilegiada, não só como filha, mas como cidadã. Eu falo que nós, goianos, fomos muito privilegiados porque nós tivemos aqui, perto de nós, um dos maiores políticos da história deste país. Meu pai fez a política verdadeira durante 70 anos da vida dele, totalmente dedicado às pessoas. Então eu falo que a gente não pode deixar as pessoas esquecerem essa história, porque essa história é nossa também, é a história do nosso povo. E que referência que as futuras gerações irão ter se nós não mantivermos a história desses grandes políticos vivas, principalmente no mundo hoje que a gente vê que está cada vez menor. Os grandes políticos, os grandes nomes, aqueles que fazem política por ideal, esses são minoria, existem. Mas a gente tem que deixar essas histórias eternizadas, que é uma coisa que eu falo que o Brasil não tem esse costume de manter essas histórias, de museus, memoriais. Eu vejo isso que é um dever que eu tenho, não só como filha, mas como cidadã, de manter essa história viva, porque eu vou estar mantendo a história do nosso estado, a história da nossa cidade e a história do nosso país. Iris, tem grandes passagens maravilhosas. Você falou de ser uma coisa natural, de virtude, de ideal. Qual característica você acredita que diferenciava tanto o Iris de outros políticos? Porque a gente já vivenciou governadores que já foram reeleitos durante vários anos. Ele foi tudo, prefeito, governador, senador, ministro. Qual característica que o nosso grande, saudoso Iris Rezende tinha que o diferenciava dos demais políticos? Um jornalista me perguntou, descreva seu pai em uma palavra. Eu falei amor, porque meu pai era puro amor, amor às pessoas. Aquilo era
era um dom, eu falo que era uma vocação. Meu pai nasceu político. Eu nunca vi meu pai ter um outro ambiente. Meu pai não pensava em outras coisas. Ele viveu uma vida dedicada ao povo, a melhorar a vida das pessoas. Então, eu falo que essa foi a grande característica do meu pai. Meu pai amou muito, mas eu falo que ele também foi muito amado. Hoje eu vejo isso, porque quando ele se foi e foi aquela comoção, eu pensei, será que meu pai tinha a noção exata de tanto que ele foi amado? Mas hoje eu tenho a resposta, ele tinha, porque ele sempre esteve muito próximo do povo. E esse carinho dessas pessoas que eu sinto hoje era o carinho que elas tinham por ele. Porque eu vejo que as pessoas veem em mim, elas procuram meu pai, elas querem mais. Por isso que eu falo que o povo está carente de políticos que cuidem delas. As pessoas não querem só um gestor, não, elas querem alguém que se preocupem com elas, porque esse é o grande papel do verdadeiro político, é cuidar das pessoas. E o que a gente vê hoje, na sua grande maioria, são os políticos olhando para eles mesmos. Então, eu não quero que essa história seja esquecida, eu não quero que essa política que a gente tem hoje seja normalizada. A gente tem que falar, a gente tem que contar. E eu vou eternizar essa história e vai ser um lugar muito especial. Eu falo que vai ser um presente para todos os goianos. Todos os brasileiros. Eu sinto brasileiros. Muito carinho quando você fala que ele tinha como prioridade o povo, a política e esse chamado de Deus. Eu tenho certeza que o calor do povo, esse amor que ele sentia nas campanhas, era o que o alimentava. E tão interessante quanto a família que foi, talvez, uma das prejudicadas dessa doação tamanha que ele tinha, vocês não olham com nenhum ponto de malefício, de tristeza com isso, porque ele abriu mão de muita coisa em detrimento da família, mas vocês veem isso hoje com muito orgulho, com muito amor. Como que era essa relação família e trabalho? Todo mundo falava que ele acordava às 5 horas da manhã, já tinha o café da manhã, trabalhava até meia-noite. Tem essa brincadeira dele acordar cedo, que ele sempre foi muito trabalhador. A família ficou um pouco de lado. Como vocês sentiam isso? Mas vocês têm a certeza que ele cumpriu a missão dele. Sim, a família do político que faz a política por ideal não é fácil. Eu acho que a família de um político em si sofre muito, porque a política ela tem um lado selvagem, né? A gente é muito exposto, a família é muito exposta. E meu pai nunca permitiu que a gente tirasse proveito, ele nunca tirou proveito do poder em benefício próprio. Poder, para nós, sempre foi motivo de sacrifício. Eu me lembro, ele foi governador primeira vez, nós moramos no Palácio, e quando ele foi governador pela segunda vez, a gente, pelo amor de Deus, mas não vamos morar no Palácio mais não, porque aquilo não é um lar. Então, porque a gente sentia falta dessa união familiar, mas que ele nunca deixou de preocupar com isso também. Quantas milhares de pessoas que tiveram a vida transformadas pela ação dele como homem público. E isso é muito profundo. Quando você vê uma senhora que vai agradecê-lo por ter mudado a vida dela, de ter conseguido uma casa, dignidade para criar os filhos. Então, eu escutava muito isso no decorrer da vida toda. Hoje eu falo, cada minuto valeu a pena. Cada minuto valeu a pena. O que me salta aos olhos é que o Íris, ele, apesar de ter sido tudo, ele não era um político com muita pompa, chique demais. As histórias que eu conheço dele sempre são de pessoas simples, igual a senhora falou, de agradecimento.
com as ações e com gestos dele durante uma vida inteira é que ele conseguiu essa participação na vida das pessoas. Meu pai começou a fazer parte da família de todos os goianos. Por quê? Porque a presença dele sempre foi muito forte. A presença do poder público através dele era muito forte. Então, e ele se preocupava com todas as pessoas. Por quê? Porque ele tinha a vida como uma missão dada por Deus. Ele tinha isso como missão para ajudar todas as pessoas que passassem pela vida dele. E tudo que ele pôde fazer para melhorar a vida das pessoas e de uma cidade, de um estado. Porque meu pai pensava, eram projetos, não eram imediatistas, ele pensava na cidade em si. Eu falo, Luiz, que Goiás não seria esse estado que é hoje, esse estado agro, desenvolvido. Não foi de uma hora para outra. Nós temos esse estado hoje porque existia um político que se preocupou lá atrás, que asfaltou 8.000 quilômetros de rodovias, num momento que, quando ele pegou o primeiro governo, tinha 900 quilômetros de rodovias asfaltadas. Ele deixou o segundo governo com quase 8.000. Ele levou energia elétrica para esse estado inteiro, Tocantins, na época, água, ele preparou o Estado, ele fez o maior projeto fiscal, de incentivo fiscal do Brasil, trouxe as empresas para cá, tudo pensado em uma forma de poder fazer com que o Estado dele crescesse. Então, daí eu falo a importância do voto. O voto tem que ser consciente, a pessoa tem que votar, porque se um governo dá errado, o maior prejudicado é aquele que precisa do poder público. Então, vamos pesquisar, vamos conhecer a história de cada político. Por isso que eu quero deixar a história dele eternizada, para as pessoas olharem e falarem, não, espera aí, eu quero mais, porque o Íris fez. Essa política, ela é possível, ela é transformadora. É essa mensagem que eu quero deixar. A história já está eternizada. Agora nós vamos materializar ela para todo mundo ver e nunca esquecer. Vai ser bonito demais. Vai ser muito lindo. Ó, a história do seu pai é maravilhosa. O Íris, ele inspira tantos quantos eu mesmo sempre penso no que eu vou fazer. Se eu conseguir ser 1%, 10% do que ele representou para o nosso estado, eu vou ficar muito feliz. Mas a gente conversa com você e vai vendo as memórias do seu pai, seus trejeitos, a sua forma de falar, a sua habilidade também. E você não é só a filha do Íris. Eu sei que você carrega isso com muito orgulho, não é demérito. Mas por trás da filha do Íris tem essa mãe, tem a esposa, mas tem a empresária, a advogada, uma administradora competentíssima. E eu não falo porque eu te conheço, porque você é minha amiga. Você participou efetivamente da última gestão do seu pai e todo mundo falava, Ana Paula é uma das que manda, ela que tem a chave do negócio. E você, pelo legado político do seu pai, por essa habilidade política que você tem, competência, conteúdo, você foi sondada naturalmente para entrar no mundo político, que a gente estava talvez com espaço vago para preencher na prefeitura, e foi muito falado. Você foi talvez o primeiro nome pensado pelo governador Ronaldo Caiado, pelo vice-governador Daniel Vilela, para ocupar essa pré-candidatura lá atrás. Como que você vivenciou isso? Foi uma decisão profissional? Foi uma decisão familiar? O que te levou a não aceitar? Essa é uma decisão permanente? Você pensa em entrar no mundo da política porque todo mundo clama por novos políticos. E você não é só um filho de um político, você tem muito conteúdo. Como que vai ser essa experiência política? Me fale um pouquinho dessa pré-candidatura à prefeitura e no futuro político que talvez venha aí. Eu nunca pensei em entrar para o mundo político. Política, para mim, era meu pai. E eu sempre tive uma afinidade com ele muito grande, desde criança.
E eu tinha muito prazer em estar perto dele, em ver como ele fazia política. E nesse último mandato dele, os meus filhos já estavam grandes. Eu falei, não, eu preciso estar muito próxima, mas com olhar de filha, porque meu pai foi eleito prefeito com 84 anos. Por mais força que ele tinha, e ele... quem conversava com ele, eu nunca conversei com meu pai olhando e pensando, nossa, ele é um idoso, ele está velho, sempre com com entusiasmo pela vida, sempre muito jovem de espírito. Então, eu fiquei muito perto dele, mas com um olhar de filha. Porque quem que está ali preocupado? A hora do almoço, ele não almoçou. Eu tentava facilitar a vida dele. Mas nunca pensei em entrar, porque ele nunca nos incentivou, inclusive. Porque política para cá, vocês para cá. Até porque eu acho que hoje eu penso que era o cuidado que ele tinha como filha, porque esse mundo anda tão selvagem. Ele falava isso, o mundo político hoje está selvagem. Então, quando meu pai faleceu, a minha primeira impressão, assim, o meu primeiro sentimento foi: eu nunca mais quero olhar para esse mundo político, nunca mais. Nem jornal eu lia. E fiquei uns meses assim. E continuei lá no escritório, como eu sempre fiquei, olhando as coisas dele, e assim eu continuei. Mas eu comecei a sentir que eu não tinha outro lugar, porque eu nasci dentro da política. Eu cresci dentro dela. Nós nunca tivemos outro ambiente, nós nunca tivemos outras conversas. Então, eu fiquei um pouco perdida, porque meu pai deixou um vazio muito grande. E eu encontrei, no meio político, uma forma de me fortalecer, que foi continuar cuidando da história dele. Então, eu percebi, Luiz, que o meu meio é o político. Você perguntou se teve alguma influência da família, a minha decisão. É claro que a família pesa, e eu não tinha o apoio deles, mas eles me perguntaram, isso eu estou falando, o meu marido e minha filha. Meu filho já é mais político e os meus irmãos também são. Então, eu lembro que eles me perguntaram assim: você não vai entrar para a política, não, né? Aí eu falei: não, eu não vou sair, porque eu já entrei o dia que eu nasci. E falei para o Frederico, que é meu marido, e você entrou o dia que você casou comigo. E, Mariana, o dia que você nasceu, você entrou também, porque nós não tínhamos outro. Se você pensar, Mariana, minha filha, hoje já tem 24 anos, quando o avô foi candidato a prefeito em 2004, ela tinha 3 anos e meio. Então, você pensa uma criança de 3 anos e meio que não perdia um programa eleitoral, que sofria com cada pesquisa. E aquilo, para mim, era natural, porque a gente... Então, eu falo, vocês nasceram no mundo político e não tem como a gente sair disso. Agora, eu não sei se eu vou continuar, que esse é o meu meio, eu sei que é. Eu não tenho outro. Não sei se será com um mandato. Hoje, eu não descarto, mas... eu não tive dúvidas de não aceitar a prefeitura por responsabilidade, que eu recebi essa responsabilidade, porque meu pai era muito responsável com a coisa pública. Porque, gente, você põe em jogo uma cidade com quase 2 milhões de pessoas. Como que era muita responsabilidade para mim. E eu vivi com meu pai os últimos 4 anos dentro daquela prefeitura. Se eu não tivesse estado com ele como eu estive, provavelmente eu teria aceito. Mas eu vi que, com toda experiência que meu pai tinha, com toda habilidade política, ele teve dificuldade, Luiz. Aí eu pensava, gente, eu não posso, se der certo,
ótimo, mas se der errado, quem vai sair perdendo não sou eu, é o povo. E eu não tive... eu sabia que ali não era o meu caminho, não era a hora. Então, eu decidi isso logo no começo. Mas acredito que com muita sabedoria. Eu sei da sua capacidade, mas a responsabilidade é muito grande também. Aquele receio de errar um pouquinho e talvez frustrar uma história, um legado do pai, mas não... deixe de entrar para o mundo político efetivamente por causa disso, que nós precisamos de pessoas igual você. Você sabe que meu pai não foi candidato à reeleição, ele estava com saúde, meu pai tinha praticamente uma eleição ganha, porque ele estava com uma aprovação altíssima, mas a gente nunca sabe, porque eleição a gente não sabe. Mas por responsabilidade com o povo, porque ele falava, eu não tenho, eu tenho cansado, ele falava para mim. Eu falava, pai, mas todo mundo cansa. Aí ele falou assim, os mutirões, eu tenho chegado em casa muito cansado. E era um lugar que ele renovava as forças dele. Então, eu acho que meu pai teve tanta responsabilidade, tanto zelo com o povo, que ele não teve... ele falou, não, eu acho que essa é a hora de eu finalizar minha carreira política. Eu não posso colocar isso em risco. Eu não posso colocar as pessoas com esse risco, porque ele tinha o receio, né, de não conseguir terminar. E é muito difícil isso, ter a sabedoria de parar por cima, todo mundo querendo, chamando, e o poder também, ele salta aos olhos de você poder melhorar a cidade, todo mundo pedindo, mas você entender aquele momento que talvez você não esteja no seu máximo possível, você não vai entregar o que talvez que a sociedade espere. Você me deu o gancho, eu não vou poder me furtar. O Daniel Craveiro, seu filho, meu grande amigo, meu companheiro de açaí, de churrasco. O Daniel é um menino de ouro. Eu ouso dizer que vai ser um dos nossos grandes políticos. É um menino inteligente, bonito, carismático, educado. Todo mundo gosta dele. Nós precisamos mostrar isso para ele. Eu sinto nele um negócio diferente da política. Ele naturalmente faz você gostar dele. A primeira vez que eu conversei com ele, eu já senti que eu era amigo dele. E nós hoje somos muito amigos pessoais. Eu confidencio, né? Chamei ele para trabalhar, para ser minha liderança jovem política. Eu quero o Daniel muito perto de mim, mas eu acredito que ele vai ter uma trajetória política. Se soltar aquele menino, ele vai embora. Ele é avião, avião tem que ser, óbvio, moldado, lapidado. É um jovem, né? Entrou na faculdade agora. Mas é um menino que tem todas as características que a gente precisa de um grande político. Qual é a leitura que você faz, talvez com aquela ansiedade, aquele medo, aquele frio na barriga, do futuro do Daniel como engenheiro ou como político? Você vê ele nesse mundo? Eu entrego essas decisões para Deus, de verdade. Acho que o Daniel, como a Mariana, eles receberam a maior herança que uma pessoa pode receber. Eu falo, e nós como filhos também, que é nós enxergarmos as pessoas hoje. Porque a gente vive num mundo tão individual, e eles não, eles têm um olhar, eles têm uma preocupação com o próximo. Eu falo que essa foi a maior herança e o maior exemplo que meu pai deixou, porque isso vem do meu pai. Agora, ele tem realmente um jeito político, porque ele gosta de conversar, ele gosta de todos, ele gosta de criança, ele gosta de idoso, ele tem esse entusiasmo pela vida que meu pai tinha. Eu vejo muito meu pai, ele... assim, em ações dele, eu vejo meu pai nessa forma de ver a vida. Agora, se for da vontade de Deus, eu vou estar ao lado e dou toda a força,
porque eu acho que a gente precisa incentivar, principalmente os jovens idealistas, a poder encarar esse mundo político que está hoje, essa lama, porque eu falo que o mundo político está uma lama, para enfrentar, e só esses jovens idealistas para conseguir isso. Então, quem sou eu? Não, se for vontade de Deus e dele, eu vou apoiá-lo, sim. Eu conhecendo a fundo, muito mais que o legado político, o legado familiar que Dona Iris, que Iris Rezende trouxe para a gente foi muito importante. Eu conheço a Adriana, Cristiano, eu acompanhei esses últimos anos, talvez os anos mais tristes que vocês passaram, eu acompanhei muito de perto e eu vejo o tanto que essa família é unida, o Frederico, cada um com seu jeito, cada um se completando e o tanto que vocês são unidos. Isso nos inspira. Eu, como também estou entrando nesse meio político, tenho outro emprego, fico um pouco ausente em casa, mas para a gente priorizar realmente o que é necessário, ou o chamado maior, que a gente tem que ajudar muitas pessoas. E chegando agora ao final da nossa conversa, que foi boa, a gente sente falta de novas lideranças, de inspirações. Sim. Nós tivemos o Iris aí como nosso maior legado. Falamos muito também de Maguito Vilela. Hoje o Caiado está com a sua pré-candidatura à presidência, mas em âmbito estadual ainda não tem. Você, quais características de um político você admira? O que um político precisa ter para saltar seus olhos? E hoje, no estado de Goiás, tem alguém que te apaixone, que te emocione? Porque eu sinto falta disso também. Tem políticos bons, mas tem alguém que carrega aquele amor, igual alguém vai ter pelo Iris, de votar chorando, com emoção, com amor, com dedicação, querendo fazer campanha de graça, porque ele vai mudar a vida de outras pessoas. Você vê com esperança? Você tem algum nome? Você tem alguma característica que você... Não, eu vejo com esperança, sim, porque meu pai deixou grandes exemplos. Eu acho que basta vocês seguirem. Ele deixou, tá aí. Agora, eu vejo assim a principal característica em um político assim que me salta aos olhos é espírito público, vocação e honestidade. E vejo isso no governador. É um exemplo de que quando você faz a política com responsabilidade, com honestidade, você é capaz de transformar um estado. O governador fez isso. É mais uma prova de que quando a política é feita por amor, por ideal, quem sai ganhando são as pessoas. A gente não pode esquecer do Goiás, do estado de Goiás que a gente tinha antes do governador Caiado e o estado que nós temos hoje. Então, eu acho que essas lições estão aí, os exemplos estão aí. Nós tivemos e temos esses grandes exemplos que basta ser seguidos. Então, eu tenho muita esperança, sim, que a gente pode continuar fazendo essa política por ideal, por amor. Eu acredito muito nisso. Ana Paula, na nossa última pergunta, eu tenho uma experiência muito interessante que meu avô já foi vereador aqui em Goiânia, ele foi presidente da Câmara de Vereadores e ele deu posse para o seu pai quando ele entrou numa candidatura no começo, bem na história dele, tem muitas memórias e eu pude te ceder essa foto, né? Que é muito significativa para mim também, mas que marca a trajetória do nosso grande Iris Rezende. Você agora como presidente do Instituto Iris Rezende, qual que é a sua meta? O que vai acontecer para você ficar feliz? Ó, eu consegui construir a Casa de Vidro, esse é seu objetivo, o memorial. O que você vai ficar com o coração cheio e tranquilo de ter deixado para as próximas gerações a respeito do seu pai? Memorial Iris Rezende Machado. Tá bonito? Vai ficar maravilhoso, vai ser um monumento. Vai ser o primeiro memorial imersivo do Centro-Oeste, aparelhos de altas tecnologias. Vai ser uma experiência que pouquíssimas pessoas tiveram em conhecer um memorial como
como este que vai ser. Então, meu foco hoje é só esse. É manter essa história viva, é manter. E eu não vou me cansar não vou descansar enquanto esse memorial não estiver pronto. Porque eu acho que é um dever que eu tenho. Ana Paula, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Vereador. Obrigado por levar. Estou muito feliz de estar aqui com você. Amém, obrigado. E fiquei muito feliz quando eu vi que você ganhou a eleição, viu? Foi bom, não foi? Demais, Nós demais. vamos voltar para quebrar lá. Vamos. Obrigado por levar o nome do seu pai para todo mundo, para que fique eternizado. E obrigado por tudo que você fez por mim também. Não tem que agradecer nada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Muito feliz. Sanches na escuta, ligado no povo, firme na rota, sábado e domingo, 17h30 na TV Capital. E hoje com minha grande amiga Ana Paula Rezende. Bora!